Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao primeiro Buildcast Uberaba, o podcast da Regional Uberaba da construtora Build. Meu nome é Antônio Vale, eu sou gerente de vendas aqui na construtora e esse é o primeiro de uma série de programas produzidos pela construtora Build que visa levar você, interessado e conhecedor do mercado imobiliário, informações e conteúdo para que você possa tomar boas decisões e fazer bons negócios. Hoje, no nosso programa piloto, tenho o prazer de receber dois colegas de trabalho, Diego Pacheco, Aloysio Ambrosio, gerente da House, gerente de vendas, para bater um papo conosco sobre a história da construtora e a implantação, né, da construtora aqui em Uberaba. Diego, Aloysio, bem-vindos e obrigado por esse bate-papo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Boa noite. Eu acho, cara, faz muito sentido a gente ter esse bate-papo, falar um pouquinho das nossas perspectivas, expectativas da regional aqui na cidade de Uberaba. Antes disso, eu queria agradecer também nossa célula digital, né, na frente aí, tanto o Taveira quanto o Maurício Romeu também, que sem eles isso aqui não seria possível. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos resenhar um pouco com a Aloysio, com o Antônio, falar um pouquinho mais de build aqui em Uberaba. Maravilha. Eu queria começar pegando o gancho na sua fala, Diego, pedindo para que você e o Aloysio se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês até a chegada na Build, para a gente poder aí falar um pouquinho mais da construtora. Me fala um pouquinho mais de você, Diego. Diego, eu começo? Pode. Começa. Beleza. Bom, eu sou da cidade de Uberlândia, entrei na Build em 2020, né? Lá nós tivemos o Felipe Moscardini na figura de sócio, que abriu esse trabalho de expansão da Build em Minas Gerais. Então, nós iniciamos os trabalhos em Uberlândia, né, onde eu fui contratado para ser gerente de vendas lá em Uberlândia. A gente conseguiu resultados satisfatórios, Uberlândia está voando já com Build, tem 7 produtos lançados lá em pouco mais de 2 anos, né, 2 anos e meio lá de trabalho. E agora eu recebi essa proposta para vir fazer parte dessa continuidade da expansão da Build em Minas Gerais, agora aqui em Uberaba, na figura de gerente de house. Maravilha. E Luiz, a sua história é semelhante, mas a cidade é diferente, não é isso? Um pouquinho também, Antônio. Eu iniciei na Build há exatamente 2 anos atrás, faz amanhã, na verdade dia 15 de março, que eu comecei em Franca como consultor de vendas. Eu fiquei em Franca por aproximadamente 8 meses e também recebi o convite para vir para a regional aqui de Uberaba. A gente começou aqui no final de 2021, em novembro eu vim para Uberaba e comecei também um trabalho na gestão de vendas, montamos equipes, então dali a 1 ano e meio praticamente começou toda essa história aqui em Uberaba, junto com o Diego também, que na verdade me deu a oportunidade de vir para cá, né, desde esse início. Bacana, bacana. Bom, vocês deram essa introdução da trajetória de vocês, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho antes, né, um pouquinho antes de vocês entrarem na Build, para a gente falar da Build, da história da Build. Então, quando começa essa história, aonde começa essa história, né, que em algum momento cruzou com a de vocês e nos trouxe até aqui o momento de hoje em Uberaba. Aí vocês fiquem à vontade, quem quiser começar, Diego, Aloysio. Antônio, a Build tem uma história grande já, né? São pouco mais de 15 anos de mercado. Tudo começou em Ribeirão Preto, São Paulo. Os idealizadores do projeto são sócios fundadores, né? São 3. Sacarelli, Vilas Boas e o Fábio Franco, que iniciou esse projeto lá atrás. Na época, incorporávamos para uma outra construtora, que é a Perplan, né? E hoje, a Build, com o ritmo e o volume de vendas que hoje tem, incorpora sozinho, já monta todo o time, toda a sua estrutura dentro da própria incorporadora, né? Então, hoje, nós não somos só Build, né? Nós somos um grupo Alme, onde a gente contempla Build no segmento de médio, alto e altíssimo padrão, Vita, que atua no padrão econômico, e temos a Terre, que é a nossa empresa também de loteamento e urbanização, que a gente contempla no grupo, né? Fora isso, tem vários segmentos, desde um correspondente bancário, produto, aconchega, tem o build design, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais à frente, mas a gente contempla hoje o escopo completo dentro da nossa incorporadora
desde uma construção, obra com time de engenharia, produto com time de arquitetura, comercial com time de vendas. Então, é um projeto muito completo, novos negócios buscando áreas para a gente poder construir, né? E isso foi se expandindo. Hoje a Build, ela se encontra ali, a gente nem gosta muito de falar desses números, mas hoje a Build está ali entre as 5 maiores construtoras do segmento a nível nacional. E a gente constrói com muito pé no chão. A gente desenvolve essa expansão nossa com muito pé no chão, sem abrir capital, né? Modelo de regionalização. Então, hoje nós não somos uma filial, não somos uma franquia, somos uma construtora de Uberaba, falando de Build Uberaba, né? Então, hoje a gente tem autonomia, desde o sócio que mora em Uberaba, desde o GH, os consultores, os gerentes de vendas, então todos se encontram na regional para que a gente consiga construir um trabalho do início até o fim. Bacana. Ô Luiz, você é de Franca, o Diego citou aí que a Build começa em 2007 em Ribeirão Preto. Aí eu queria um depoimento seu mais como um passageiro da história, não como alguém que trabalhou na Build, mas você está lá em Franca e de repente, acho que você trabalhava com carros na época, né? E está chegando uma construtora nova na cidade. Como é que foi do ponto de vista do público, né, de francano, a recepção à construtora, enfim, como você percebeu isso? Antônio, acho que é engraçado até comentar isso, fazer um filme do que passou lá atrás, principalmente em Franca, como você citou. Em 2016, eu lembro que eu trabalhava com um amigo meu na época de carro, em concessionária. Ele chegou para mim me oferecendo um produto, ele estava no mercado imobiliário. Ele falou, nós estamos vendendo um produto aqui de uma construtora, um apartamento, e vai bombar, tipo, os termos dele. Compra como investimento, que isso aqui vai ser bom. Eu lembro que era apartamento assim, de 200 mil reais, tipo, apartamento de 50, 60 metros. Eu falei para ele, Daniel, cara, eu acho muito pequeno pelo que é o apartamento. Será que você vai pegar aqui na cidade e tudo mais? Cara, e realmente funcionou muito. Hoje é um empreendimento lá em Franca que já foi o primeiro, né, assim, lançado lá, que é o The One. The One. São apartamentos que fizeram muito sucesso, que entrou, na verdade, o conceito que a Build oferece, esse conceito de moradia totalmente diferente, com áreas de lazer. Eu me lembro muito desse produto e o que a cidade repercutiu depois desse lançamento. Então, acho que foi um divisor de águas na construção em Franca isso. Como aconteceu aqui em Uberaba também em paralelo, eu já, como você falou, dentro já do mercado imobiliário consigo entender melhor, mas esse filme que passa na minha cabeça foi o que a Build fez em Franca também em tão pouco tempo. Acho que em 5, 6 anos ali foram mais de 10 produtos lançados e quase 7, 8 já entregues, então foi uma velocidade muito rápida, que você olhava assim e falava, nossa, mais um prédio, será que Franca comporta? Comprava e entregava. Então, assim, é um sentimento que a cidade sempre vai crescendo. Acho que isso aconteceu também com Ribeirão Preto, que já há 15 anos de mercado, ano a ano, ela vem sempre entregando mais, batendo recorde de venda, e a gente entende que o nosso produto ele está sendo muito bem aceito. Então, acho que isso foi a maior lembrança de Build na minha cidade. Que bacana. É bacana vocês falarem isso, porque talvez quem está nos assistindo, e até já vou convidar você que está nos assistindo aí pelo YouTube, quiser deixar seu comentário, sua pergunta, sua sugestão para os nossos próximos bate-papos, a gente está aqui pronto para te ouvir e nós vamos ler isso no ar, tá bom? Mas pegando o gancho aí na sua fala, então a gente falou aí de quantidade de lançamentos que chamaram a atenção. Vou pedir para o pessoal da produção subir esse material para quem está nos acompanhando poder assistir. Já são, nesses 15 anos de Build, já são quantos lançamentos, quantos produtos foram lançados? Eu tinha visto alguma coisa na casa de 70, é isso? Antônio, são mais de 70 produtos lançados. Acho que a gente tem essa imagem, né, para a gente mostrando para o pessoal mostrar. São mais de 70 empreendimentos lançados, mais de 30 já foram entregues. Isso significa mais de 10.500 famílias que hoje já constroem um futuro em um Build, né? Então, hoje nós temos 14 regionais. Todas as regionais que nós abrimos, nunca deixamos de tê-la, né? Então, elas existem até hoje. Hoje, a gente pensar em uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes no estado de São Paulo, já tem uma regional Build, né? Então, Sorocaba, Ribeirão Preto,
São Paulo, Campinas, vai São me ajudando José do aí. Rio Preto, São José do Rio Preto, Piracicaba, Bauru. Americana? Americana que fica ali no eixo de Campinas, né? Então, às vezes, são sub-regionais ali que acabaram acontecendo também. São os anexos que a gente tem. Então, aí em Minas Gerais a gente entra em Uberlândia primeiro e Uberaba a gente chega em 2019, né? Fica parecendo que a gente chegou em 2021 por conta do nosso primeiro lançamento aqui em Uberaba, né? Mas na realidade o sócio Felipe Moscardini, ele já chega na cidade de Uberaba em 2019 para fazer todo o levantamento da cidade, de estudo de mercado, entender se realmente a cidade comporta o que a gente projeta, o que a gente pretende. Sim. Porque o nosso trabalho não é construir 1, 2 empreendimentos e ir embora, né? Então, o nosso projeto para Uberaba é ficar aqui pelo menos pelos próximos 15, 20 anos lançando empreendimentos. E o fato de vir em 2019... cara, já nos proporciona um cenário muito positivo quando a gente fala de build, né? Não só de build, mas como um grupo, Vita também, porque junto com o sócio vem o time de novos negócios. Então, eles já começaram a negociar as áreas. Então, se hoje o time de novos negócios parar de trabalhar, a gente já tem lançamentos projetados até o final de 2027. Então, é um trabalho muito bem pensado, né? Com muito estudo, para que a gente consiga fazer bons lançamentos, trazer boas novidades aí para o uberabense. Você falou aí de um cuidado muito grande, né? A gente faz o primeiro lançamento em 2019, em 2021, final de 21, início de 22, né? Que foi o Evros. Só que tem um trabalho de 2 anos anterior de inteligência de mercado. Sim. Com certeza isso está por trás do sucesso da construtora. Mas, para além disso, quais são as seguranças, aí, direcionando para você, Luiz, do ponto de vista construtivo, do ponto de vista também legal, que a construtora trouxe nos seus empreendimentos, na sua forma de incorporar, que traz aí tanta segurança e solidez aí nesses 15 anos, né? Como vocês disseram, como o Diego disse, aí todas as filiais, as regionais que foram abertas, né? Elas permanecem ainda ativas com lançamentos, né? Novos. Então, assim, qual que é o arcabouço aí de segurança que traz aí essa confiança, no seu ponto de vista? Principalmente numa regional nova, né, Antônio? Como nós entramos aqui, o primeiro produto sendo lançado, sem iniciar a obra, né? Você vende um produto, hoje a gente está vendendo um sonho, um produto na planta, com tantos históricos que estiveram para trás, que a gente teve para trás da construção, de construtoras que às vezes não entregaram produtos. Isso eu falo em várias cidades, né? Sem citar nome de construtora, mas o que eu entendo? Às vezes a desconfiança da pessoa em realmente adquirir esse produto na planta. Sim. E a Build, ela, dentro do modelo dela de negócio, ela traz essa segurança, por exemplo, num seguro obras, que a gente pode oferecer isso para o cliente também. A gente oferece isso para o cliente quando ele compra um produto nosso, que dá a garantia de que um banco hoje ele também é um parceiro da obra e ele também é o garantidor dela. Então, esse tipo de segurança e também todo o histórico nosso de entrega, sem atraso ao longo desses anos, isso também nos fortalece muito em poder, na hora de apresentar uma negociação ou colocar um cliente assim numa situação de fechamento de negócio, que ele possa entender também tudo que a gente tem ao longo desses anos de construção, que realmente aqui já chega numa forma mais avançada. Então, a gente já tem uma empresa muito mais estruturada hoje, apesar de ser uma regional nova, aqui na cidade não é uma nova empresa, né? Então, a gente já tem todo um histórico também que nos ajuda muito, até o cliente poder entender os nossos empreendimentos, às vezes poder levar ele numa obra, entender a grandeza do que faz parte hoje da Build como um todo, né? Desde engenharia, novos negócios, até o nosso administrativo, financeiro, tudo que a gente tem por trás aí nos bastidores, que faz hoje a construtora ser essa potência de vendas que ela é. Sim. E pegando o gancho na sua fala aí também, e aí já trazendo para o cenário de Uberaba, né? E falando um pouquinho de implantação e tudo mais, mas vocês chegaram aqui, vocês perceberam um cenário de construções, um estoque de produtos, principalmente de apartamentos, muito diferente daquilo que é comum no mercado de Franca e até mesmo no mercado de Uberlândia, que não está tão longe daqui. Na visão de vocês que vem desses novos mercados, o que a Build trouxe, para além do que vocês já disseram, mas o que a Build trouxe para Uberaba
que ocupou uma lacuna ou que eventualmente ampliou a percepção a respeito do mercado de vertical? Antônio, a Build ela chega aqui em Uberaba com uma novidade, né, nessa construção de empreendimentos verticais. A cidade já contempla boas construtoras aqui locais, mas a gente chega com uma proposta diferente de moradia, né? A gente fala isso muito com os nossos consultores de vendas. A gente não vende metro quadrado, nós vendemos um novo conceito de moradia. Então, de uma forma de negociar, desde um atendimento bem feito dentro da própria construtora, o nosso modelo de negócios é diferente do convencional. Não só falando do produto em si, né? O produto diz por si só, né? Porque a gente entrega um lazer parrudo, muito parrudo mesmo, diferente, porque geralmente as construtoras constroem uma torre em cima de 2.000 metros quadrados, né? A gente tem um modelo diferente, a gente sobe uma torre em cima de 4.200, 6.000 metros quadrados, para que a gente consiga entregar de fato um lazer completo. Então a gente entrega lazer aí entre 20, tem empreendimentos que entrega mais de 30 itens de lazer, então é um condoclube, né? Então a pessoa consegue fazer tudo dentro do próprio condomínio. Ela consegue treinar, tem uma academia, tem piscina com raia de 25 metros, semi-olímpica, toda essa área de lazer são equipadas pela própria construtora, então não tem a chamada de capital, o que é fora do convencional ainda para a cidade de Uberaba, e o que faz a gente causar esse impacto hoje no mercado imobiliário. Mas pode complementar, Luiz. Eu acho que a percepção de chegar em Uberaba foi que a cidade ela cresceu muito, né? Ela é uma cidade grande em área territorial, né? Então você vê muitos condomínios, você vê muito residencial. E os prédios que existem aqui em Uberaba já são prédios um pouco mais antigos. Então, se você olha nos últimos 5 anos, o que a gente teve de lançamento aqui na cidade? Não foram muitos lançamentos de vertical. E acho que com certeza a Build ela olhou nesse nicho de mercado, nessa lacuna, e entender também o que era metragem, o que era localizações, o que eram, na verdade, a necessidade do consumidor aqui em Uberaba para poder lançar, ser mais assertivo nesse tipo de produto também e trazendo, como o Diego falou, um diferencial de moradia muito grande em relação ao lazer. Maravilha. Podia complementar? É um trabalho feito em 4 mãos, né? Porque, na realidade, antes da gente lançar o produto, os departamentos dentro da incorporadora conversam muito, né? Então, a gente troca muita ideia com o pessoal da engenharia, com o produto, com as próprias imobiliárias que atuam como players nossos aqui para atingir o volume de vendas necessário. Então, a gente troca muita ideia para entender qual que é a necessidade do uberabense. Não adianta nada eu pegar um empreendimento em Uberlândia, ou em Ribeirão, ou até mesmo em Franca, e replicar ele aqui na cidade. Talvez a necessidade de um francano não é a necessidade de um uberabense. Então, essa análise de mercado, ela se faz necessária o tempo todo a cada projeto que a gente lança, até para a gente conseguir atingir aquele nicho específico, conseguir ocupar uma demanda represada naquele segmento de 100 metros ou de 80 metros. Então, a gente faz um estudo prévio antes de fato, lançar esse produto. Eu acho que é isso, né? E realmente esse diferencial que a construtora teve em todo esse trabalho, acho que mostra aí o sucesso que a gente teve também nesses 2 lançamentos até então. Perfeito. Sobre os lançamentos, a gente vai falar um pouquinho no outro bate-papo. Porque assim, você que não nos conhece, eu e a Luísio trabalhamos diretamente junto com o Diego é nosso chefe, e hoje eu vou botar ele na fria, que hoje eu vou perguntar para ele sobre o próximo lançamento. Pra gente ele não responde não, quem sabe ele responda aí para vocês, né? Boa. Mas eu vou voltar um pouquinho para vocês contarem um pouquinho de história pra gente também. Falando da implantação, o Diego chegou um pouco antes que o Luísio, né? E aí, qual foi o primeiro grande desafio aí, Diego? Se vocês chegaram, o Felipe veio na frente, veio uma equipe, estudo de mercado, novos negócios, vamos instalar House Build e vamos começar a vender. Obviamente que o desafio começa, né? Onde vai ser a house, quem vai trabalhar comigo e tudo mais, mas assim, quais são os momentos que hoje, fazendo uma retrospectiva, você consegue lembrar que foram mais desafiadores, né, para vocês?
e o prazer de vencer esses desafios. Queria que vocês dois narrassem aí as primeiras dificuldades, as primeiras lutas que vocês tiveram aí para chegar em Uberaba, instalar a Build. Ô, Antônio, eu digo assim que foi um puta de um desafio abrir essa house aqui hoje, né? A gente está frente à cidade jurídica, né? Então, na Avenida Maranhão, 1404, 1434. Se você ainda não veio conhecer, venha tomar um café conosco. Em frente ao AB. Então, a gente conseguiu um espaço, uma boa localização, mas por trás disso teve muita procura também. Então, a gente teve alguns parceiros aí que correram junto com a gente, tentando buscar esse local, encontrar qual seria o local ideal, mas muitas pessoas também dentro do grupo nos ajudando, né? Então, eu poderia citar aqui vários nomes, mas se eu falhar com algum também fica injusto, mas foi um trabalho feito em muitas mãos para que a gente conseguisse viabilizar esse projeto. Foi difícil? Não foi tão difícil assim. Foi desafiador e muito prazeroso, ainda mais depois de pronto, né? Quando a gente vê o resultado de tudo isso, cara, é fantástico aonde a gente conseguiu chegar. Mas o principal desafio para mim, enquanto pessoa, foi vir morar sozinho, trazer a noiva. Deu um passo, né? Deu um passo diferente, né? Mas, cara, muito prazeroso tudo isso. Foi um trabalho feito com muita confiança junto com o Felipe, com o Fabrício, que atua na frente de Vita, com o pessoal do administrativo também, que nos auxiliou muito, né, nessa realização de ter a nossa house. E aos poucos a gente foi construindo e foi chegando onde a gente gostaria de chegar, Antônio. Então, no nosso primeiro lançamento, a gente estava num cowork, né? Então, nem tínhamos a house pronta ainda. Não era aqui, não? Não era aqui. A gente estava no cowork, fica no bairro Fabrício. O cowork. Nós ficamos lá por 15 dias. Na verdade, a gente começou as primeiras entrevistas de equipe. Isso, nós começamos a montar a operação lá. Treinamento, a gente fez algumas coisas lá, era no Agrega Cowork, em frente ao Jornal da Manhã ali. Sei. Perto do Jornal da Manhã. Sei onde fica. O pessoal muito receptivo, ajudou muito a gente lá. Não tem o que falar, né? Sim. Foi, na verdade, desculpa eu até te interromper, mas para mim foi mais fácil, porque eu cheguei, apesar do que o Diego contou dessa, não dificuldade, mas toda essa história dele de procurar local, que depois, de uma maneira mais engraçada, a gente foi entendendo também a dificuldade que é aqui em Uberaba, às vezes, se encontrar um ponto comercial, que esteja, por exemplo, em boa situação, né? Sem você ter que gastar muito, reformar, enfim, porque é o início, né? Então, às vezes, não dá para você fazer tudo. É engraçado. Para uma construtora foi difícil encontrar um local para a gente poder alugar. Foi. Perfeito. Foi difícil. Mas o que facilitou o uberabense, as pessoas são muito abertas, receptivas, conversam com a gente, entendem, ajudam. Então, eu acho que isso foi determinante para que tudo desse certo também. Uma boa cidade. Sim. Boa cidade. Eu sou suspeito para falar que eu sou um forasteiro de Araxá, 20 anos perdido aqui, já adotei Uberaba, né? Assim, muitas vezes as pessoas perguntam, às vezes sai, né? Eu sou de Uberaba. Enfim, desculpa Araxá, amo Araxá, mas já sou mais de 50% do tempo de vida que eu tenho, já passei em outra cidade, então eu sou quase um uberabense também. Mas, Luiz, você estava falando aí da sua vinda, da sua chegada, do ponto de vista de um corretor de imóveis de outra cidade chegando aqui para se tornar gerente de vendas. O seu desafio foi um pouco diferente do Diego, né? E o que você pode citar aí de situações, ou desse processo de evolução mesmo que você passou, de construção da sua equipe, do seu time e tudo mais? Como é que foi esse início de build aqui? Hoje é mais fácil a gente falar olhando assim o que aconteceu, né? Foi engraçado porque todos eram novos nas funções. Então, era um sócio numa regional nova, um GH que tinha vindo de outra cidade também numa regional nova, e um gerente de vendas também numa regional nova, no meu caso. Que para mim a maior dificuldade foi realmente encontrar as pessoas certas. Porque você vai sair no mercado, hoje o modelo nosso de trabalho ele é um pouco diferente, às vezes, do convencional, que a gente quer uma pessoa mais especialista em produto, né? E a nossa ideia também é que essa pessoa não tenha tantos vícios, já às vezes não vem do mercado.
em geral, assim, imobiliário. Então, a nossa ideia é que a gente consiga treinar realmente a pessoa, aculturar a pessoa dentro do nosso modelo de negócio para que ela possa ser cada vez mais especialista mesmo de vendas do nosso produto Build. Isso foi difícil no começo para a gente poder aculturar essas pessoas. Eu tinha um pouco de cultura, também não era uma pessoa extremamente enraizada em Build, mas eu entendi o negócio imobiliário. Porque para mim também foi uma vantagem de não ter vindo do mercado imobiliário. Como eu vim de um mercado de vendas, mas de outro setor, eu trabalhei muito tempo com comércio, automóvel, moto. Para mim foi mais, assim, não fácil, mas foi uma transição assim, que eu entendi o negócio e pratiquei aquilo. E passar isso para outras pessoas aqui em Uberaba, para mim foi o mais difícil no começo. Mas, graças a Deus, assim, eu encontrei boas pessoas, acho que nesse trajeto, nessa jornada, foram bons consultores que nos trouxeram bons resultados, e acho que isso foi facilitado também através de Pode. Puxando saco, né? Mas assim, eu acho que o Diego ele foi uma peça fundamental nesses primeiros treinamentos, para a gente entender realmente o que a empresa gostaria que a gente entregasse. E isso foi... alinhar ali as expectativas, né? Exato, acho que o sócio, o GH, o GV, o pessoal de novos negócios que estava aqui junto com a gente desde o início, isso foi muito bacana. Ó, meio que já deu o caminho certo. Faz assim que você não erra. Então, isso foi bom para depois outras pessoas que entraram também dentro do negócio, como você, Antônio, que chegou assim logo depois também, né? Não fala, porque aqui a gente está numa linha de tempo muito curta, né? Sim. Às vezes 2 meses, 3 meses é muita coisa. Às vezes faz a diferença, mas às vezes esses 3 meses que a gente mastigou um pouco antes, já te fala, ó, cara, talvez não vai por esse caminho, faz assim, faz assado. Não é, às vezes, ensinar as coisas, mas, às vezes, fazer o básico, não inventar muita roda, né? É o que a gente fala aqui. Então, se consegue... Ou errar rápido e acertar rápido. Exato. Né? Acho que esse foi frases que a gente aprende na Build. Um dos ditados mais marcantes para a gente. Errou, beleza, mas conserta. Bora então, pra cima. Acho que isso que foi o principal nosso aí nesse início. Bacana. Estou ouvindo vocês contarem um pouco do que vocês refletem, vai muito de linha, que a gente conversa aqui rotineiramente, né? Agora vamos falar de números. É bom, números. Né? Falar número de números, né? São 13 meses na cidade, se a gente contar de dezembro de 2021, que é esse momento que vocês estavam lá no espaço coworking, né? E hoje, 13 não, 15 meses. 15 meses. 2 produtos lançados, certo? O Evros, que está lá na região do Parque das Acácias, famoso piscinão para o uberabense raiz, e o Iali, que está aqui do nosso lado, bem em frente ao fórum, aqui no bairro Universitário, né, no Santa Maria. Né, lançamos 300 unidades, né, senhores? São 180 apartamentos lá e 180 apartamentos. 2 no Evros, 183 no Iali. Para ser preciso, é ótimo. E aí? Vendemos? Não vendemos? Vamos falar um pouquinho de resultado. Números. Existem metas que foram batidas nessa empresa Antônio, em 2022, Diego? Falando um pouquinho, a gente iniciou com a pré-venda do Evros em novembro de 2021, né? Então a gente começa com a pré-venda, que é antes do lançamento, a gente lançou ele com as efetivações em janeiro de 22. E da mesma forma nós começamos o Iali, que é o nosso segundo lançamento aqui em frente ao fórum, em outubro, e lançamos a pré-venda, e lançamos o Iali em novembro de 22. Para uma regional nova, com consultores novos, com parceiros novos, com todo mundo numa função nova, a gente conseguiu resultados espetaculares. A gente conseguiu entregar um VGV aí de 100 milhões. Então, a gente chegou num patamar de 80% vendido do Evros e já estamos ali em pouco mais de 3 meses com mais de 60% vendido do Iali. Tudo isso foi construído como? Foi feito como? Com o nosso time, com a nossa equipe, né? Com o nosso time interno, com o nosso time externo. Então, hoje, como que a gente atua? A gente atua com uma linha de frente interna, onde nós temos um próprio time comercial, com os GVs, com os consultores, e temos também os nossos parceiros, né, que são as imobiliárias. Então, o que faz com que isso aconteça? O nosso volume de vendas
ele é muito grande. Ele é desafiador e, no mesmo tempo, ele é muito grande. E forte, né? Ele tem uma representatividade muito grande. Hoje a gente conseguiu, de todo esse VGV de 100 milhões, pode colocar na conta das imobiliárias, que são os nossos parceiros. Metade desse resultado, 50%, 50 milhões house. Então, putz, um excelente resultado. E para esse ano a gente tem uma meta um pouquinho mais ousada, né? Porque a gente já tem aí no nosso radar novos lançamentos. Mesmo? Aonde? Não posso dar esse spoiler ainda, mas falaremos em breve, está muito perto. A ideia é que a gente consiga lançar um empreendimento a cada 9, 10 meses em Uberaba. Pode acontecer, dependendo desse volume de vendas, né, da celeridade dessas vendas, a gente conseguir lançar 2, até mesmo 3 empreendimentos em um ano. Isso depende muito do time, do tino comercial ali, na hora de efetivar essas vendas. Mas tem muita coisa boa e promissora aqui para a cidade. A gente tem um lançamento do Evros na zona leste de Uberaba, ali no Piscinão, no entorno do Piscinão, e o lançamento do IALI aqui no Santa Maria, na cidade jurídica, né? A gente enxerga em Uberaba esses 2 vetores de crescimento. Na zona leste, ali no entorno do Piscinão, que já contemplam ali 4 condomínios de alto padrão, né? Contando Flamboyant 1, 2, Flamboyant 3, Jardim Baronesa. Então ali já tem essa pegada de médio alto e a gente tem esse olhar também estratégico para aquela região. E aqui em Santa Maria, mas especificamente aqui nessa região da cidade jurídica, a gente também tem os olhos voltados para cá, porque a gente entende que também é um vetor de crescimento. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, o que aconteceu com essa região é algo também espetacular. O nível de adensamento é enorme, então a gente acredita muito nessa região também em Uberaba. E localização, né? Acho que nessas 2 vertentes aí, nessas 2 regiões, contemplam boas localizações no segmento de médio alto padrão. Desculpa te interromper, mas você falou dos últimos 10 anos de crescimento aqui. Eu conto essa história para todo mundo. Onde é a Build é um caminhozinho de terra que eu passava, vindo ali da região do Recanto, do Recanto, que vinha da rua, que saía lá da saída do fundo da Uniub, vinha jogar bola, passava por aqui, mato puro isso daqui. Ô Luísio, essa boa recepção do povo uberabense ao produto da Build, a gente já citou aqui, né, vários fatores que podem explicar, né, ou podem somados explicar isso daí. Te surpreende, considerando, por exemplo, que Minas Gerais é um estado um pouco mais conservador, vamos dizer assim, nos costumes, que o mineiro é um cara um pouco pé atrás e talvez o uberabense seja um pouquinho mais, com toda razão, considerando, né, históricos recentes, principalmente falando de mercado imobiliário. Te surpreendeu esses bons resultados, o fato da gente ter aí, somando os 2 produtos, aí, em torno de 70% dessas 300 unidades que a gente lançou no ano passado, já comercializados? Isso te surpreende? Não te surpreende? Como é que você enxerga isso? Só vou interromper aqui, não esquecer que você está perguntando para um francano que é quase um mineiro. Exatamente. Eu tinha que procurar outra pessoa, né? Mas tudo bem. Uai, né? Então eu sou bem mineirinho. Acho que Franca também tem uma cultura próxima, são cidades 130 quilômetros aí de distância. E o que aconteceu foi exatamente isso, Antônio. Eu tinha uma desconfiança, logo também um perfil que eu já encontrava na minha região, na minha cidade. Já trabalhei em outras regiões, mais pro lado de São Paulo, capital, Campinas. Vivi vendas em outros lugares do Brasil e todo mundo falava assim sempre, né, em conversa, o mineiro é difícil de negociar, o mineiro é complicado, ele é desconfiado. E o uberabense, todo mundo que a gente chegava aqui, não vai ser fácil de vender para o uberabense. Eu acho que o encantamento que nós conseguimos trazer para o uberabense, porque assim, não estou julgando o que é a cidade, mas a gente entende que nós estamos num eixo aqui que perto da Anhanguera, que vai para Ribeirão Preto. Então, assim, muitos uberabenses vivem ali em Ribeirão Preto. Então, vamos falar assim, a gente até brinca, bebe água em Ribeirão e também bebe água em Uberlândia, que são 2 regiões que a Build tem produtos. Então, isso também nos facilitou muito. Então, você poder levar alguém ali para conhecer. E assim, a pessoa, eu tive experiências de alguns clientes assim desde o início. Você conhece a Build?
Eu conheço, tem um amigo meu que mora em um build em Ribeirão Preto. Eu conheço, tem um parente meu que trabalha em Franca, eu já fiz faculdade em Franca. Eu conheço um amigo em Uberlândia que comprou um build. Então, isso também facilitou bastante. E, inclusive, essa proximidade. Porque quando a gente fala assim, num raio de 150 quilômetros, contando Ribeirão como mais longe, a gente tem mais de 50 produtos hoje lançados aqui nessas 3 cidades, Franca, Ribeirão e Uberlândia. Uberlândia a gente está indo, acho que se não me engano, é para o 7º lançamento. Oitavo lançamento. Então são 8 lançamentos em Uberlândia, 10, 11 em Franca agora, mais 30 em Ribeirão Preto. Então, assim, a gente vê uma grandiosidade nesse entorno aqui de Uberaba, que acho que facilitou muito esse acesso. E Uberaba, acho que ele também já vinha num perfil de mudança de geração, no qual essas pessoas já entram num lado de investimento também, como aconteceu aqui com bons condomínios, como o Diego citou, que foram sucessos de vendas, né, condomínios residenciais, boas construtoras que já haviam lançado produtos aqui em Uberaba, que também tinham sido sucesso. Então, acho que isso também não foi diferente com a gente também. Acho que, só complementando, acho que a transparência que a construtora também oferece para o cliente colabora, né, Antônio? É o sistema de regionalização. Então, é a autonomia. Você mencionou várias vezes regional e não filial, diferença, Diego, e o que isso, aonde isso faz diferença para o cliente? A autonomia que a regional tem para solucionar problemas, por exemplo. Aqui o cliente entra, fala direto com o sócio. A gente não precisa pedir benção para a capital BH, para Ribeirão Preto, que é onde, entre parênteses, estaria a matriz, né? Nós temos uma autonomia total para gerenciar todo o nosso negócio, do início ao fim. Então, desde a prospecção diária, para a gente elaborar qual produto encaixa para aquela área, qual que é a metragem da unidade de apartamento que será construído naquela área, qual que é a precificação que a gente vai colocar nesse empreendimento, em que time a gente precisa vender, qual que é o nosso business plan para a gente, qual que é o projeto de entrega de metas, enfim, quantas unidades a gente gostaria de vender nos 3 primeiros meses, nos próximos 6 meses, até a entrega das chaves. Acho que tudo isso, essa transparência colabora. E a jornada do cliente também colabora muito para que ele se sinta à vontade em fechar um negócio conosco. Então, hoje, quando ele compra uma unidade, ele baixa um aplicativo que se chama Conecta Build, e ali ele consegue acompanhar o andamento da obra, agendar uma visita técnica, emitir uma segunda via de boleto. Então, não tem um 0800 para fazer uma reclamação. Ele pode fazer reclamação direto com a gente, e a gente soluciona o problema em tempo hábil. Então, isso é muito importante, né? O retorno que a gente tem para a solução de qualquer tipo de problema. Isso, para o mineiro, é muito importante. O cara comprou um apartamento contigo, ele vai resolver os problemas dele contigo, né? Não tem um terceiro, um intermediário. Exato. Na realidade, não só para o mineiro, né? Para todo mundo isso é importante, mas o mineiro ele evidencia muito isso, a facilidade na solução, na resolução de algum eventual problema. Eu acho que a transparência, como o Diego citou aqui, acho que mostra muito o nosso jeito de trabalhar e que, para mim, assim, acho que a premissa básica da venda é eu comprar o que eu vendo. Então, acho que é interessante você colocar também no lugar do cliente algumas vezes em relação na negociação. Poxa, a negociação está sendo boa para o cliente ou só boa para mim? Então, aquele negócio também ser bom para os dois. Acho que a Build ela tem muito essa filosofia de fazer uma proposta, um fluxo de pagamento adequado para o cliente, ele consegue montar do jeito dele, que ele consegue pagar também. Então, assim, nossa ideia não é chegar e enfiar a faca no pescoço do cliente, é entender o que ele precisa, porque acho que a gente vende, lógico, uma moradia, um sonho, mas o nosso padrão de produto também, ele nos coloca numa situação de vender para o investidor, às vezes que já tem um imóvel ou que já mora muito bem. O que acontece é o que eu falo, nós vendemos um produto, não só um apartamento, nós estamos vendendo um negócio, né, para o cliente, e se ele se sente confortável em comprar um negócio
que dê uma rentabilidade para ele, que ele tenha assim, uma vazão, entenda que o patrimônio deles também está crescendo, acho que isso nos coloca numa posição de sempre perpetuar essa relação com o cliente. Sim. Porque o meu lema é que eu não quero ter um cliente uma vez só. Eu quero ter um cliente para outros empreendimentos que nós vamos lançar, para outros produtos. Enfim, acho que isso é realmente a receita da Build de sucesso. Maravilha, maravilha. Acho que vocês tocaram em muitos pontos que quem está nos ouvindo já teve a oportunidade de perceber, entrando aqui, ou negociando, conversando conosco, né? Agora vamos parar um pouquinho de falar de pessoas, vamos falar de apartamento, aliás, de estoque. Para vocês que vieram de fora, o que mais chamou a atenção de vocês aqui no mercado de Uberaba? Por exemplo, tem muito condomínio, tem muito isso, tem pouco isso, vazios urbanos. Quando vocês chegaram aqui para olhar e analisar estoque de produto, o que vocês chamou a atenção de vocês? Por exemplo, é muito comum a gente repetir entre nós aqui que Uberaba não tem, por exemplo, como marcado em outras cidades, uma zona determinadamente de alto padrão. Você tem, sei lá, Zona Sul em determinadas cidades, oposição à Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, enfim. Mas o que chamou a atenção de vocês em relação ao estoque e ao que tem à disposição em Uberaba? Aliás, vocês dois podem falar bem sobre isso, porque além de vender, vocês foram consumidores, vocês vieram de outra cidade, precisaram procurar apartamentos, casas para alugar, estão procurando até hoje, né? Mas enfim, fala um pouquinho aí sobre como é transitar entre esses dois lados, como consumidor e depois até como participante do mercado. Eu acho que o Aloysio já deu um briefing, né? A gente encontra aqui hoje apartamentos, na grande maioria são antigos, até porque a gente não tem um grande volume de empreendimentos verticais aqui na cidade. É uma cidade que tem uma visão... Só para dar o dado, hoje o estudo, né, que a gente tem é que aproximadamente 9% da população de Uberaba mora num vertical. A título de comparação, no Sudeste como um todo, esse número em média está acima de 20%. Então tem aparentemente... Tem um universo, tem uma demanda represada e um oceano azul para a gente caminhar aqui especificamente na cidade de Uberaba. Então, a gente conta com apartamentos, hoje, na grande maioria, já estão ultrapassados, Antônio. Então, eu enxergo aqui uma demanda represada muito grande, e a gente tem uma série de fatores que contribuem para isso. Por exemplo, casamento. Você casa, você precisa de... Quem casa quer casa. Quer casa. Você divorcia... Precisa de outra. Né? Então, casa de novo... Então, enfim, então a gente tem alguns dados que a gente faz dentro daqueles estudos que nos mostra isso, né? Então, Uberaba, por muito tempo, esteve muito focado em condomínios horizontais, né? Então, aqui a gente tem uma boa gama já de condomínios horizontais, muito bem consolidados, em várias regiões, tanto no setor, na zona norte da cidade, no extremo leste da cidade. Agora, em evidência, a zona sul da cidade de Uberaba também contemplam bons condomínios horizontais, só que o espaço está ficando cada vez mais curto, né? E a necessidade de estar mais perto do centro da cidade começa a ficar em evidência. Então, hoje, o que nos consolida também, enquanto uma construtora que constrói vertical, é a localização. Então, a oportunidade da pessoa, do morador, ter as mesmas vantagens que ele tem num condomínio horizontal em um vertical, né? Então, eu enxergo com muito bons olhos toda a esteira promissora que a cidade nos oferece para a construção de vertical. Você me falou uma vez, Aloysio, a respeito de que a gente compara muito Uberaba com Franca, são cidades com estrutura muito semelhante, população e tudo mais, e você falou para mim uma vez que chamou atenção, tanto que parece ser mais fácil aqui incorporar novos condomínios do que novos empreendimentos verticais, oposto da situação que acontece em Franca. Você percebe isso? O que te chama atenção nesse ponto específico que o Diego levantou dos condomínios? Percebo, eu acho que talvez pode ser, enfim, facilidades de município em termos de incentivo, ou às vezes prefeitura, sei lá, burocracia, cartórios, enfim, acho que talvez em algum momento
essas realidades foram diferentes, né? Então uma voltou para vertical, outra voltou para condomínios, e acho que muita necessidade também. O que eu havia falado aqui no começo, o que me chamou a atenção, o tamanho da área territorial de Uberaba. Então você tem posições para se construir condomínios, mas, como o Diego pontuou agora também, mais distantes do centro da cidade. Você acaba indo para perto de uma rodovia, um pouco mais Você distante. sai um pouco fora. Então, você pega esses condomínios que o Diego comentou, se a gente for contar aqui de onde nós estamos hoje, você está no mínimo com um perímetro aí, uma distância de 6, 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10, às vezes, dependendo de algum outro condomínio mais distante daqui. Então, a logística também, 10 quilômetros não é longe para uma cidade grande, mas para uma cidade média, pequena, como Uberaba, isso é, às vezes, distante, porque eu falo que o trânsito também é um dificultor nesse caso, né? Está começando a ficar cada vez mais difícil em alguns lugares de Uberaba você transitar, sair daqui para ir para o centro, no horário de saída com chuva. Com chuva, em horário de saída de colégio, a Santos Dumont é intrafegável. Exato. Então, acho que essa vantagem do vertical proporciona essa facilidade. E eu, pelo menos, encontrei essa dificuldade de encontrar um apartamento aqui. As construções já são um pouco mais antigas e você pega, às vezes, um valor de aluguel. Não vou falar que o valor de aluguel aqui é mais caro, mas dentro das opções que você tem, pelo um apartamento, às vezes, mais antigo, acaba proporcionando um condomínio mais caro também pela estrutura do prédio. Você olha, você soma e fala, cara, por esse valor, numa cidade como Franca, por exemplo, eu alugaria algo muito melhor. Né? Não é nem às vezes o preço, o tamanho, a localização, mas acho que é a própria construção, é a própria estrutura. E acho que é esse buraco que a Build vem para tampar. Esse desequilíbrio de oferta e demanda, ele acaba gerando também essa percepção em relação ao estoque mais antigo. Até traduzindo um pouco dessa nossa fala aí, você vê um apartamento de 150, 200 metros quadrados, com um custo de condomínio na casa de 1.000, 1.200, um por andar, sensacional. Né? Só que é você e sua esposa. Você precisa de 75 metros quadrados, uma suíte, um quarto para uma visita e um banheiro social. Você não tem nada de comum, não tem, né? Você não tem. Eu acho que a cidade precisa, Antônio, de condomínios melhores dimensionados. Até para, acho que em alguns lugares que a gente vê, o condomínio está muito elevado. O aluguel está muito oneroso. Então, a gente vem para equilibrar um pouquinho essa balança, né, para a cidade. Até para quem não sabe, qual que é a projeção de custo de um produto Build em Uberaba hoje de manutenção? Qual que seria o custo de condomínio de um apartamento de 100 metros quadrados na Build? Hoje. R$5 a R$6 o metro. R$600? A variação, E o que está dentro desse pacote? Tudo. Todo lazer completo. Montado, né? Já montado, equipado, decorado, harmonizado. Ele vem pronto para usar de fato. É um lazer para usar e não para olhar. Então, o cara mora em 100 metros quadrados, ele paga 600 de manutenção de área comum, mais os custos individuais do apartamento dele. Água, luz e gás. Isso. Internet e whatever. Isso aí. Parece um bom negócio, né? Muito bom. Bacana. Eu queria dar agora para vocês um minutinho para vocês fazerem as últimas considerações antes de eu colocar a faca no pescoço do Diego para ele falar para a gente mais sobre o próximo produto, né? Que eu prometi. Spoiler. Eu prometi spoiler. A produção levantou. Tem pergunta sobre spoiler aí? Sobre spoiler. Tem uma pergunta que você já respondeu, tem outra aqui. Tem uma pergunta ali antes da gente passar. Vocês disseram que um diferencial são as áreas de uso comum. Conheço empreendimentos de alto padrão que quase não oferecem essas áreas e o valor de condomínio é um absurdo. Acho que foi respondido agora. A gente está, não sei se o pessoal que está nos acompanhando pôde ouvir a pergunta, né, a observação que foi feita aí no chat diz respeito à relação entre o custo de manutenção de produtos que já existiam em Uberaba, que entregam, né, algum tipo de lazer, que costumam ficar bem acima aí daquilo que a Build apresenta. Então foi mais um comentário aí, né? Perfeito. Bom, Diego,
Luiz, fiquem à vontade para mandar um recadinho para quem vocês quiserem, deixar uma mensagem, porque depois eu vou pôr a faca no pescoço. Você fez um compromisso de falar sobre o próximo lançamento da Build. Fiz. Eu faço um compromisso de trazer para essa mesa, numa próxima oportunidade, não é possível que você vai escorrer. Sócio regional Build Uberaba, Felipe Moscardini. Prepara o guarda-chuva. Para falar um pouquinho e vocês também ter a oportunidade de conhecer ele, né? Perfeito. Pessoal que está nos assistindo. Perfeito. Mas vamos lá, vamos sem mistérios. A gente tem sim no nosso step de lançamento, que não vai demorar muito, só para o pessoal entender. Geralmente, quando a gente chega num gatilho de 70% do último empreendimento lançado, a gente lança o próximo lançamento, né? Então, o próximo ele fica aqui nessa região, não é na Zona Leste, fica mais próximo aqui da Build, Santa Maria. É isso. Santa Maria, por aqui. Não vou falar a localização exata, perfeito, mas é um empreendimento diferente do qual a gente já lançou aqui na cidade. Ele vem para inovar um pouquinho mais. Ele é um projeto... Cara, vocês vão gostar. Quase vão gostar. Vocês viram que ele foi um Mas projeto... vou antecipar aqui. O forte dele, além do apartamento, da área privativa, é o lazer. O lazer ele vem ainda mais completo. Nós lançamos o Ebros com 27 itens de lazer e segurança, 21 é só lazer. 21 só lançamos lazer. O Iali com mais de 30 itens de lazer, salvo me engano, são 32 itens de lazer. E o próximo vem com mais de 35 itens de lazer. Unidades ali de 100 a 125, com 4 penthouse, não posso falar mais nada, senão o sócio baixa aqui. Aí ele... Senhores, vocês já sabem muito mais do que a gente sabia até esse programa conversar, senhoras e senhores. O Buildcast funcionou, então. O Buildcast funcionou. O Buildcast funcionou. Cara, vai ser um projeto fantástico. Está saindo do forno. A gente está com 60% ali do... 62% de Ebros. Do Iali. Desculpa, do Iali. Do Iali já atingido, né? Batido. Sim. Então está muito próximo. Acredito aí que nos próximos 3 meses ali a gente já começa com a pré-venda do novo lançamento. Acho que o negócio está muito na nossa mão agora, né? Tá. A gente tem que entregar um pouquinho mais para antecipar esse terceiro lançamento aí. Então, para todos que estão acompanhando a gente, com certeza os nossos consultores, o nosso time de venda, mais força agora nesse fechamento aí para... Não posso falar que fica perto do Urapuru, né? Ó. Então... Maravilha, nação. Já conseguimos mais do que em 2 meses enchendo o saco do homem. Pode tirar o microfone. Para quem ouvir... E é a água que ele vai tomar, né? É água. Porque assim, já é o Irapuru, 100, 125 metros, com lazer a mais. Então, e penthouse. Penthouse. Pronto, já sabe. Mais essa. Então... falando um pouquinho da nossa faixa de sortimento, a gente atua com 3 linhas, né? A gente fala muito isso. A vermelha, a azul e a branca. A vermelha... ele está voltado para o médio padrão, o azul para o alto padrão e o branco para o altíssimo padrão. Então hoje nós temos 2 produtos vermelhos lançados, que é o Ebros e o Iali. O Iali e o Ebros, obviamente ele tem ali ainda alguns materiais de acabamento que estão alocados na figura do azul, né? Então a gente chama ele de roxinho, né? Que é um vermelho indo para o azul. Então são 2 empreendimentos de médio padrão. Esse que a gente já lança, ele já vem já com uma perspectiva de alto padrão. Então, vai vir muita coisa boa por aí. Bacana, bacana. É um azul. Valeu. Pronto. Valeu. Não, beleza? Valeu. Spoiler bom. Já dá pra ter uma boa ideia, hein? Já deu para ter uma boa ideia. Bom, queria agradecer esse bate-papo. Não é muito diferente do que a gente tem rotineiramente, mas foi bacana. Eu acredito que para vocês também. Bacana. Foi muito legal ter esse bate-papo. Queria agradecer também a equipe da produção, o pessoal do Digital, Gustavo Taveira. Valeu, Gustavo, Maurício Romero. Obrigado aí por... A ajuda do Matheus Dente, nosso parceiro, que fez um feat aí hoje. Eu agradeço você que nos acompanhou até agora, que deixou seu comentário, que mandou sua mensagem. E eu também vou dar o meu spoilerzinho aqui. Quem sabe a gente se vê de novo na primeira semana de abril. Combinado?
Show. Grande abraço, obrigado. Até a próxima Tony. Buildcast. Valeu, Obrigado, galera. turma. Valeu. Obrigado. Valeu.